Olá, nesse Câmara Rio Notícias Especial, vamos prestar um serviço para você trabalhador. O assunto é o PIS/PASEP. Você sabe quem tem direito ao benefício? Quando o saque do PIS/PASEP pode ser realizado? Para responder essas e outras questões, a repórter Simone Braga conversou com o economista Gilberto Braga, que também respondeu perguntas da população. E é essa entrevista que você confere a partir de agora. Professor Gilberto, muito obrigada aqui pela sua presença. Eu vou começar lhe perguntando o que é o PIS/PASEP. O PIS/PASEP são duas contribuições arrecadadas pelo governo federal e que são pagas pelas empresas, sobretudo no caso do PIS, que é o Programa de Integração Social e que é um fundo que reverte para o bem-estar do trabalhador com investimento em saúde e habitação, e uma parte dessa contribuição vai para o próprio trabalhador. Já o PASEP, ele é vinculado ao funcionalismo público. Então, é o Programa de Aperfeiçoamento do Funcionalismo Federal e o PASEP, ele é dirigido nas mesmas condições, só que em vez da iniciativa privada, é para o setor público. E quem tem direito, professor, ao PIS/PASEP? Tem direito as pessoas que trabalharam por pelo menos 5 anos com carteira assinada ou foram funcionárias públicas já há 5 anos, desde que, dependendo da situação, nos últimos 12 meses, tenham trabalhado pelo menos um mês contínuo, ou seja, 30 dias. Normalmente, você tem dois tipos de PIS ou PASEP, né? O chamado o abono, que é o mais comum, e tem também as cotas, que elas são direito de alguns trabalhadores, que a gente vai poder explicar ao longo dessa conversa. Com certeza. Então, eu vou aproveitar agora que o senhor falou do abono salarial e nós temos uma pergunta dos nossos telespectadores. Vamos ver? Vamos. Como sacar o abono salarial do trabalhador falecido? O saque do PIS do trabalhador falecido pode ser solicitado por algum herdeiro legítimo desse trabalhador, normalmente a viúva ou algum filho, e mediante a documentação de comprovação, isso pode ser feito na Caixa Econômica Federal, levando o atestado de óbito, inclusive. Isso vale também para o abono salarial, professor, no caso? Vale para qualquer tipo de saque de PIS, seja em qualquer modalidade que o trabalhador tenha direito. Com o falecimento, esse é um dos acontecimentos previstos na legislação que autoriza o resgate daquilo que tiver em todas as modalidades de saldo do PIS. Em relação às cotas, é possível tirar todas no mesmo instante? Como é que é feito esse saque? Bom, para explicar o que é o saque das cotas, a gente tem que conceituar o que são as cotas do PIS. São diferentes do abono. Na verdade, nós temos um corte na Constituição de 88, então lembrando que o PIS vigorou desde o início dos anos 70, foi criado em 1970 e começou a contribuição em 1971, e os trabalhadores que ingressaram no mercado de trabalho de 1971 e estiveram ativos até 1988, portanto, na data da promulgação da atual Constituição, têm direito às cotas do PIS. Por que isso? Porque antigamente, até 88, as contas eram individuais. Então, cada trabalhador com seu número tinha lá uma inscrição e o trabalhador recebia do seu empregador uma contribuição que era vinculada àquela pessoa, portanto, caía na conta individual daquele trabalhador. As modalidades de saque para essa pessoa eram as normais, ou seja, ela podia sacar na aposentadoria ou no falecimento. Como boa parte das pessoas que estavam no mercado de trabalho em 1988 e têm cotas do PIS e ainda não se aposentaram, portanto não completaram a idade limite, o governo recentemente publicou uma medida que foi aprovada que autoriza que todas elas, independentemente de já estarem ou não aposentadas, possam sacar esse saldo de cotas do PIS. Professor, nós temos mais uma pergunta da população, do nosso telespectador. Vamos ver. O abono salarial e o PIS estão disponíveis para saque o ano inteiro? Estão disponíveis o ano inteiro, porém existe um calendário que é vinculado à data de nascimento de cada trabalhador.
o que implica dizer que praticamente ao longo do ano a Caixa está sempre pagando algum grupo de trabalhadores. Então é importante consultar no saque da Caixa, de acordo com a data de nascimento, o período adequado para que o trabalhador vá requisitar o seu dinheiro. Professor, e quem perder esse prazo, aí depois vai poder retirar de que forma? Quais são os requisitos fora do prazo? Na verdade, o dinheiro não se perde, é importante dizer isso. Mas se você não sacar no ano de 1988, aquilo vai, por exemplo, para o final do seu resgate, ou seja, nas condições normais de aposentadoria. Então, e quando chegar em 2019, por exemplo, o trabalhador que for sacar o 2019 não poderá sacar o saldo de 2018 que ele deixou lá acumulado. Esse de 2018 vai se entender que ele ficou para rendimento e o trabalhador só poderá usufruir desse dinheiro quando atender todas as outras possibilidades previstas em lei. Então, o abono que não for sacado em 2018 fica para a aposentadoria ou as outras condições excepcionais previstas em lei. Mas ele poderá continuar sacando normalmente em 2019, 2020, 2021 e assim sucessivamente. Em relação, professor, ao número do PIS ou PASEP, ele muda quando a pessoa muda de emprego, por exemplo, do emprego privado para o emprego público ou vice-versa? Ele muda? Na verdade, o cadastro no PIS é feito pelo primeiro empregador que assinar pela primeira vez a carteira de trabalho do trabalhador. A partir daí, o número do PIS vai sempre ser o mesmo, ou seja, na iniciativa privada. Se a pessoa troca de emprego, o novo empregador vai continuar vinculando aquela contribuição àquele número de PIS. Já para quem passa num concurso público, por exemplo, e vai para o setor público, lá vai ser feito um novo cadastro, porque o cadastro lá não é mais no PIS, e sim no PASEP. E o trabalhador vai ter dois números, um de PIS, um de PASEP, e atingindo as condições de saque, tanto no PIS quanto no PASEP, poderá sacar das duas contas que tiver. E, professor, quem quer sacar, né, e tem direito, quais os documentos que são necessários? Bom, isso é controlado pela Caixa Econômica Federal. Então, o trabalhador, se tiver o cartão cidadão, que é aquele cartão que tem os dados básicos deles, vai direto à Caixa Econômica e saca direto no autosserviço, ou seja, na máquina eletrônica, com o próprio cartão cidadão. Se ele não tiver o cartão cidadão, de posse da carteira de identidade e ou da carteira de trabalho, e é importante que ele observe se já tem o número do PIS na identidade, no chamado RG, junto do número do registro geral. Se não tiver, ele tem que levar a carteira de trabalho para fazer essa comprovação. Então, basta ir a qualquer agência da Caixa, no período adequado, ou seja, naquele calendário que se aplique a data de nascimento desse trabalhador, para que ele então possa solicitar o saque. O saque é feito na hora e, se for correntista da própria Caixa, ele pode ser feito mediante crédito em conta. E tem algum site ou algum local que as pessoas possam procurar mais informações em caso de dúvida, professor? Sim, o site da Caixa ele é preparado para prestar essas informações. É muito simples, basta entrar no site oficial e lá você vai ter um ícone para o PIS, no caso do funcionalismo público. E lá você tanto vai encontrar as informações do calendário de saques, inclusive para quem é correntista já pode solicitar a transferência automática para a conta corrente, sem sair de casa, pela internet bank. E também, se a pessoa tem dúvida se tem daquele saque até 1988, do chamado saldo das cotas do PIS, se tem dinheiro para ela ou não, basta, mesmo não sendo correntista da Caixa, entrar com os dados do PIS, fazer o seu cadastro no site da Caixa e verificar se você tem algum direito ainda para receber ou não. Ok, professor Gilberto, muito obrigada aqui pela sua agradeço. entrevista, tá? E o Câmara Rio Notícias Especial fica por aqui. Até a próxima!